É muita alegria por estar neste lugar, finalmente atingir o meu sonho de ser um jovem autor. O escritor sempre foi um trabalho guardado para os sábios, para um homem de 60 anos que já viveu tudo o que tinha a viver, se calhar, e que tem conhecimentos sábios a partilhar com as pessoas. Se vemos músicos jovens a fazer carreiras mundiais, porque é que os jovens não podem ser escritores? E cada vez mais vemos o público jovem adulto, a querer ler e a devorar livros e a quererem se entreter com os mesmos. Eu sempre quis que o Por em Silêncio fosse um lugar onde estas pessoas que não se sentem dentro da norma, que não se sentem aconchegados no seu dia-a-dia, que o Por em Silêncio pudesse ser então um livro de aconchego. Relações queer tóxicas são dos assuntos que mais acontecem na sociedade de hoje em dia e que muitas vezes esquecemos. O meu livro pode ter ressoado em alguém quem não se tinha percebido que estava numa relação tóxica, ou alertar, no fundo, para possíveis sinais que possa acontecer numa futura relação. E acho que desde que uma pessoa tenha ressoado com o meu livro, acho que a minha missão está cumprida. A esperança atrás do muro. Um podcast de André Filipe Oliveira. Olá, neste episódio vamos explorar a coragem de contar histórias, de olhar para as sombras e como transformá-las. O meu convidado é um jovem autor de 21 anos, recém-licenciado, que acaba de lançar a sua primeira obra ficcionada, Por Fim em Silêncio. Neste livro convida-nos a todos a mergulhar nas complexas e muitas vezes dolorosas dinâmicas das relações tóxicas. Vamos falar de superação, de como encontrar a liberdade e a identidade, mesmo quando tudo parece impossível. Como conseguimos reconstruir-nos depois de nos perdermos em nós mesmos, quer reflexões, ele traz-nos muitas e por isso vamos ter aqui uma conversa sobre o poder da escrita como ferramenta de representação das diferentes identidades. Bem-vindo, Bruno Leão. Olá, André, é um prazer. Como estás? Estou bem, obrigado por me receberes aqui no teu podcast. O gosto é meu e reuni nesta introdução vários ingredientes que eu gostava que pontuássemos a conversa. O que é que ecoou mais em ti? Acho que o que ecoou mais foi a superação que estavas a falar, de como o meu personagem, o Samu, conseguiu superar-se ele mesmo depois da sua relação tóxica com o Martim. E como é que ele se transformou, no fundo, quem é que ele descobriu ser depois desse trauma todo que passou e que antes era esse o seu objetivo e arranjou o Martim para poder encontrar-se, ou esperava ele encontrar-se, e não foi bem assim e acabou por ter o mesmo fim que ele tanto desejava. E falas-nos dessas personagens do teu livro, Por Fim em Silêncio, que já está disponível em todas as livrarias e também online, quem preferir os e-books e outras versões. Escreveste sobre um tema que é muito comum entre os jovens e é uma realidade que nos alerta a todos a estar atentos uns aos outros. Como é que te chegou este tema às mãos? Ou já veio da tua cabeça, sentias uma necessidade de explorá-lo? Sim, eu acho que como pessoa queer nós já tínhamos muita representatividade de relações tóxicas no espectro heteronormativo e ninguém ainda estava a falar do espectro queer no assunto. Relações queer tóxicas são dos assuntos que mais acontecem na sociedade de hoje em dia e que muitas vezes esquecemos e que passa-nos ao lado. Portanto, eu acho que como pessoa queer sempre quis escrever este tópico, sempre quis falar do assunto. Já tivemos muitas fases na nossa comunidade. Tivemos a fase da aceitação, de aceitarmos quem nós somos, de quem nós gostamos e de quem queremos ser. Tivemos a fase também, um bocadinho de todos os traumas que nós passamos, de hipertoxicidade e o que é que a sociedade nos fez enquanto pessoas queer. E acho que estava na altura de falarmos deste tópico quando estes todos já foram abordados, e acho que foram ambos muito importantes para agora podermos trazer este tópico e agora podemos debater e chegar a mais pessoas, no fundo. Porque quando falamos de um tema, incidimos a luz sobre ele, não é? Foi isso que te procuraste fazer. Foi isso que procurei fazer. Acho que tem de começar alguém a falar do tema para o tema ser descoberto por outras pessoas, e quantas mais opiniões houver e quanta mais exposição esta existir, se calhar menos pessoas sofrerão
nestas relações tóxicas no espectro queer. É maior do que tu essa causa que te move neste tema, que foi o que... Sim, é maior do que eu e espero mesmo que seja maior e que se torne maior, porque o meu passo pode ser o passo dos outros e o meu livro pode ter ressoado em alguém que ainda não se tinha percebido que estava numa relação tóxica, ou alertar, no fundo, para possíveis sinais que possa acontecer numa futura relação. E acho que desde que uma pessoa tenha ressoado com o meu livro, acho que a minha missão está cumprida e acho que o meu passo está dado, e resta aos outros darem o seu passo nesta continuação de jornada. Todos contribuirmos de forma direta ou menos direta para essas... no fundo, para contribuirmos todos para um mundo melhor e para relações menos tóxicas, né? E no fundo é isso que se espera das relações que não sejam tóxicas. O Por Fim em Silêncio é o teu primeiro livro enquanto jovem autor. Ahm, que sonho é este de poder escrever um livro com tão tenra idade? Olha, o sonho começou muito antes do Por Fim em Silêncio. Começou nos meus 15 anos, há 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás. Ahm, de um rapaz que queria escrever efetivamente um livro e que queria ser escritor como trabalho, e que foi algo que nunca foi proposto na vida dele. Nós fomos aqui de Zânia, temos os polícias, temos os bombeiros, os carteiros, temos todas as profissões que estão naquele monopólio que podemos escolher, quase, e nunca vimos um escritor. O escritor sempre foi um trabalho guardado para os sábios, para um homem de 60 anos que já viveu tudo o que tinha a viver, se calhar, e que tem conhecimentos sábios a partilhar com as pessoas. E nunca foi visto para jovens serem escritores, nunca foi visto como uma forma de entretenimento, uma arte que pudesse ser descoberta por todos. E eu queria trazer essa arte a mais jovens, queria ser eu o jovem que queria ser, que pudesse abrir portas a outros jovens para serem escritores também, e que mostrasse que era possível, que isso podia ser um trabalho, apesar de ter as suas complicações, como é óbvio, em Portugal. Mas quebrar, no fundo, quebrar esse preconceito de que só os mais velhos podem escrever, não é? Sim, porque acho que é um trabalho como todos os outros, é uma arte como todas as outras. Se vemos músicos jovens a fazer carreiras mundiais, porque é que os jovens não podem ser escritores, no fundo? Porque é que achas que há este estigma em relação à idade? Falaste neste tópico da sabedoria, não é? Quanto mais velhos, tendemos a saber mais, não é? Mas não temos que refletir necessariamente aquilo que sabemos na nossa escrita, não é? Ela pode ser sobre outros universos. Pode ser sobre o universo. Acho que também era uma altura onde os livros eram muito intocáveis, muito literários, e que era só isso que existia, no fundo, para escrever. De uma elitização da literatura. E cada vez mais vemos o meu público, o público jovem adulto, a querer ler e a devorar livros e a quererem se entreter com os mesmos. Então também estava na altura de haver uma nova geração de escritores que pudessem entregar esses livros na língua portuguesa. Foi isso que te moveu, não é? Sim, eu queria entreter os meus leitores. Olha, mas diz-nos, isto parece muito impossível a quem nos estiver a ouvir e também tenha o sonho de escrever um livro. Queres-nos explicar como é que foi o processo para ti? O que puderes contar dentro daquilo que te for possível? Claro, o processo em Portugal é muito peculiar, não é como lá fora, que tens de conseguir um agente literário que queira aventurar-se com o teu livro e entregá-lo a editoras. Em Portugal, nós, escritores, temos de contactar diretamente uma editora, e acaba por ser muito difícil, porque um editor, sobretudo no meu género literário, são poucos, para além do mais, e recebem dezenas de manuscritos ao dia, se não é um exagero. Então, para nós escritores, é muito difícil de nos distinguirmos no meio disso tudo. Como é que nós conseguimos ser melhores ou ter aquele brilho para um editor nos reconhecer? Acho que esse é o primeiro passo, e acho que o meu conselho para futuros escritores é destacarem-se de alguma maneira, de serem arrojados. No meu caso, é muito peculiar mesmo, que basicamente mandei o meu manuscrito que tinha da altura ao meu atual editor, Rodrigo, por correio, porque tinha ouvido o burburinho na feira do livro desse ano que havia um novo editor YA na Penguin. Então acho que era muito a minha oportunidade, era um momento, era aproveitar que ainda era tudo muito fresco e fazer-me
notar, no fundo. Então mandei-me o livro por correio, o Rodrigo disse que então ia ler e passado uma semana ligou-me a dizer que tinha amado a minha escrita e que queria saber o que eu estava a trabalhar no momento. E que foi daí que surgiu o Perfil em Silêncio, que na altura era só um conceito. Eu só sabia que queria escrever sobre relações queer tóxicas porque era um tema que eu queria muito abordar e que ainda não era abordado. E arranjar os personagens, o plot, tudo para fazer essa mensagem chegar aos meus leitores. E, no fundo, destacaste pelo teu livro ter chegado por correio, ao teu manuscrito. Sim, eu acho que o truque é mesmo ao esse. passado, não é? Fui ao passado, em vez de entregar por e-mail, entreguei de uma forma diferente, se calhar de uma forma mais especial, que o editor também é uma pessoa, vai se sentir reconhecido se receber uma embalagenzinha preparada pelo autor com dedicação e amor, no fundo. E acho que é esse o truque. Eu acho que no mercado português temos de nos destacar de alguma forma. Não tem de ser esta, não tem de enviar o vosso livro por correio, mas Esta foi a tua, não é? esta foi a minha. E vocês já têm de encontrar a vossa. E até a oportunidade certa de bater-vos à porta. E no fundo depois houve esse contacto por parte do teu editor, que se mostrou muito interessado em investir na tua história, naquele manuscrito que enviaste, e a partir daí como é que foi o processo? A partir daí foi... Escrever, deitar fora. Sim, foi muito difícil o processo, não vão enganados. Escrever o primeiro manuscrito é só mesmo o primeiro passo, aí é que começa a grande aventura, que é a edição. E eu escrevi o Perfil em Silêncio em 2 meses, o primeiro draft, e o processo de edição foi triplo, foram 6 meses de edição, em que foram 3 segundas metades para o lixo, literalmente, em que transformámos o Perfil em Silêncio do zero. Mudanças são necessárias e eu sabia isso. Mas essa disponibilidade. Tinha essa disponibilidade mesmo. E acho que o Perfil em Silêncio não seria o Perfil em Silêncio que vocês têm nas vossas casas, nas vossas mãos, se não fossem essas mudanças. Até posso dar um exemplo. O livro está atualmente dividido em 2 partes. No meu manuscrito, nós trocávamos entre passado e presente a cada capítulo. Isso acabou por deixar o livro confuso. E essa foi uma das maiores alterações, foi transformar o livro em 2 blocos, em duas partes. E mudou substancialmente o objeto. Mudou não é? substancialmente e acho que o leitor agora quase que fica com um plot twist entre partes que não existia antigamente. E que também traz dinâmica para a forma de ler um livro e como ele se apresenta. Acho que o Perfil em Silêncio é um exemplo de um livro muito dinâmico, de ter 2 partes, de estar cheio de mensagens que acho que toda a gente tem telemóvel, toda a gente manda mensagem todos os dias e acho que faz sentido num livro mostrar isso, num livro Young Adult, num livro jovem adulto. Capítulos curtos, há uma parte, uns capítulozinhos 5 ou 6 que são só de uma página mesmo, de propósito, e acho que todas essas mini dinâmicas hão de conseguir convencer uma leitora a ler o Perfil em Silêncio e a gostar do Perfil em Silêncio e a devorá-lo. Ou seja, por exemplo, quem tenha mais dificuldade a ler uma página vai superar essa. Vai superar então aquelas, agora já não sei quantas, mas digamos 20 páginas, aquelas 20 páginas vão passar a correr e o leitor vai querer logo chegar ao fim, que é mais ali mais para o fim. Falaste também da componente visual e quem vir o livro físico com certeza esbarrará nessa vai ficar pasmado. Eu pelo menos também fiquei com todas essas referências que referiste, e passa aqui a redundância, e que trazem outro dinamismo ao livro. Esta parte do processo visual também teve o teu cunho? Sim. Sim? Toda a parte visual, tanto capa, contracapa, miolo, tem sempre a aprovação do autor, é bom referir isso. E acho que o detalhe que mais gostei de fazer e mais gostei de projetar no livro foi os olhos invisíveis, que ainda não tinha sido feito. Que está na capa, não é? Que está na capa, atenção. Que eles são só em verniz, são só transparentes, então à contraluz eles aparecem e quando não está a luz não ficam invisíveis. Que era esta metáfora que eu queria passar ao leitor, que também conjuga com o título, com o Perfil em Silêncio, que apesar de todo o ruído que nós temos à nossa volta, seja esse ruído literal, seja comentários homofóbicos, seja coisas que nos incomodam e que não nos deixam de ser como nós somos, eles, se nós quisermos, podem desaparecer. E é isso que eram os olhos. Era aqueles olhos todos a olharem para nós e a meterem pressão sobre os nossos ombros
e basta encontrarmos as nossas pessoas, o nosso espaço e quem nós somos para eles aparecerem, assim como os olhos aparecem quando não estão com luz a projetar. Acho que é essa realidade que traduziste agora, faz parte de muitos jovens queer, especialmente aqueles que percebem que a sua identidade não está de acordo com aquela que é a padrão. Aos outros que vivem a realidade dita normal ao padrão, como é que eles podem, no fundo, receber esta história? Porque não há aqui uma ligação direta, não é? Pode haver a curiosidade. Eu sempre quis que o Perfil em Silêncio fosse um lugar onde estas pessoas que não se sentem dentro da norma, que não se sentem aconchegadas no seu dia-a-dia, que o Perfil em Silêncio pudesse ser então um livro de aconchego. Eles podiam ser quem eles eram dentro do meu universo, e acho que sim, o meu agradecimento inicial é mesmo nesse sentido, de que o leitor pode ser ele mesmo dentro do meu livro. E acho que enquanto não descobrimos quem nós somos, que é um processo que pode ser lento e demorado, arranjar alternativas para nos sentirmos aconchegados, em casa, dentro de nós mesmos, quando o mundo consegue ser um lugar avassalador. Podemos arranjar estes mini confortos e mini distrações. Espaços seguros, não é? Espaços seguros para sermos quem nós somos. E era isso que eu queria que o Perfil em Silêncio fosse para alguém. E já tenho alguns leitores a dizer que foi isso mesmo, e acho que me sinto realizado por saber que consegui dar aconchego a alguém que não se sentia tão aconchegado. E aos outros que não vivem essa realidade nas suas vidas, também te têm chegado mensagens desses? Sim, tenho muitas pessoas que se calhar não vivem a realidade queer e que conseguiram aprender alguma coisa com o Perfil em Silêncio, conseguiram também identificar-se em outras coisas, se calhar identificar-se mais com a Joana, que é uma pessoa hetero, e encontrar sabedorias no Perfil em Silêncio que se calhar não tinham tanto acesso. Acho que também é a beleza de ser um autor queer a escrever um livro queer, é poder transmitir um bocadinho desse conhecimento a pessoas que não têm essa realidade tão próxima a si. No fundo, dás a conhecer uma realidade que para elas é muito distante. Sim. E que no fundo pode ajudá-las também a ultrapassar tabus ou preconceitos que tenham, mesmo que não os reflitam diretamente nas suas relações mais diretas. É uma causa muito, muito nobre essa que abraças, e ainda bem que o fazes, sendo tão jovem. Também por isso o meu agradecimento, porque acho que podemos todos efetivamente dialogar uns com os outros e contribuir para que o mundo seja um lugar um bocadinho melhor do que aquilo que ele é. Para promover este livro tens recorrido muito ao TikTok e às redes sociais. Esta tem sido uma estratégia que tem, no fundo, dado a conhecer a tua obra, mas também, no fundo, aumentado a curiosidade de a quem esses vídeos chega, que se calhar procura perceber se aquela é uma história tua, ou se é uma história totalmente ficcionada. Queres esclarecer aqui também? É uma história totalmente ficcionada. Eu sinto que o tópico é um tópico muito recorrente, como disse antes, e veio muitas histórias que ouvi. Todos nós temos um amigo, um familiar, ou uma história de noite mesmo, que ouvimos e que reconhecemos que aquilo foi uma relação tóxica, e foi muito inspirada nessas histórias, no que elas tinham em comum, e trazer isso para os meus personagens. Foi isso que procuraste fazer, e no fundo também falar de sentimentos. Eu acho que os sentimentos são universais, independentemente da identidade sexual ou de género de cada pessoa, e por isso se calhar as pessoas tendem-se a rever mais quando falamos de sentimentos e não de identidades. O sentimento de querer arrebentar a nossa bolha de ingenuidade é muito comum no início da adolescência. O sentimento de estarmos perdidamente apaixonados por uma pessoa que se calhar acabamos de conhecer. O sentimento de nos perdermos em nós mesmos e encontrarmos no futuro. Acho que são tudo sentimentos que qualquer pessoa se pode rever, e que são sentimentos que estão no Perfil em Silêncio e que se calhar aproximam-me do leitor de certa maneira. Esta abordagem que tens feito nas redes sociais tem-te dado o quê por parte de quem te procura? Acho que tem-me dado muita coisa. Acho também importante esclarecer que eu também já era influencer antes do Perfil em Silêncio, e também me sinto à vontade e confortável para fazer este tipo de conteúdo e chegar aos meus leitores desta forma, que também não é para todos e está tudo bem nisso. Mas tem-me dado muita coisa, tem-me dado um público gigantesco, reações imediatas, que às vezes é muito importante durante um processo criativo,
porque ficamos muito tempo a trabalhar por ao vazio, sem alguma interação com os meus leitores, e enquanto o Perfil em Silêncio, se calhar entre eventos, consigo conversar com os meus leitores, consigo saber quem eles são, que vida que eles têm, se já tiveram uma relação tóxica que queiram partilhar comigo. E no fundo acho que as redes sociais são muito importantes para chegar a estas pessoas. Estamos a falar de jovens, estamos a falar de um público jovem adulto que consome por dia se calhar 6 horas de redes sociais. Ou mais, não é? Ou mais. E que se calhar eu vou estar numa hora dessas, ou nos 5 minutos que eles puderem dedicar a mim. E é uma forma muito genuína e muito perfeita de conseguir divulgar o meu livro. Como é que olhas para isto, no fundo, promover os livros pelo TikTok de forma muito direta, e especialmente quando parte dos autores? É uma coisa relativamente recente, pelo menos em Portugal. Como é que olhas para aqueles que possam não entender essa tua estratégia de divulgação? Eu acho que, como estava a dizer, acho que depende muito de autor para autor. E também depende muito de género literário. Se calhar um autor literário não vai chegar ao seu público com as redes sociais. Não faz sentido, não é? Não faz sentido. Depende de autor para autor, depende de género para género e de público para público. No meu público jovem adulto é onde eu vou encontrar os meus leitores e é onde faz sentido eu estar. Não faz, calhar, tanto sentido eu estar num jornal que sai do Expresso, por exemplo. O meu público não vai ler o jornal. O meu público, no máximo, vai ler a NIT, onde eu já tive. Acho que é perceber o que funciona para ti e não fico nada ofendido quando não percebem a minha jogada, a minha estratégia, porque é normal que não percebam, porque não é a estratégia adequada para eles. Esse termo de estratégia pode também aqui provocar reações, não é? Sim. Porque, por norma, obviamente, quer-se, os livros são para vender, não é? Pelo menos para dar a conhecer aos leitores. Às vezes essa abordagem tão direta pode provocar aqui outro tipo de reações, mas o importante é que a história chegue aos leitores. O importante é que a história chegue aos leitores e quando eu digo estratégia é no sentido de tem de haver uma maneira destes livros chegar ao leitor. Há muitas histórias magníficas nas livrarias e é muito difícil chegarem todas ao leitor. E eu acho que é importante perceber como fazer e o que de facto há resultados quando tentamos fazer algo diferente. Mais uma vez procuraste destacar-te dentro daquilo que te é possível e aquilo que também é a tua linguagem, para não te defraudares a ti próprio. Claro. Acho que como antigo influencer e atual influencer ainda, acho que era a maneira ideal de divulgar o meu trabalho. Quando falas nesse trabalho de conteúdo que fazias nas redes sociais, tinha que ver também com os livros, sim. Eu estava dentro do Bookstagram, do BookTok, falava das minhas leituras, partilhava a minha vida e acho que o Perfil em Silêncio foi uma cauda longa, no fundo. Foi uma finalização do que era essa minha vida para dar um novo início aos meus ciclos e um novo ciclo na minha vida. E o facto de seres o primeiro autor português a escrever neste género literário, jovem adulto, aqui eu tento simplificar a linguagem para quem não estiver tão familiarizado. Não vai. Não estiver tão próximo do termo, mas no fundo, como é que te sentes por ter este título ou de denominação? Eu sou o primeiro a escrever literatura portuguesa Young Adult dentro da Secret Society, mas já havia autores que o faziam. Mesmo dentro da Penguin, temos a MG Ferry, que é uma inspiração para mim, que conseguiu explodir com o Young Adult, com o jovem adulto em Portugal. Eu acho que também é importante referir que já havia muito jovem adulto, agora é que ele está a explodir e agora é que certas pessoas conseguem ter o palco para falar dele como eu. Eu estou muito feliz na minha casa editorial, que é uma grande casa editorial portuguesa, e daí eu ter este palco todo e ter este destaque. Antes de mim vieram muitos autores e foi graças a eles que eu também consegui ter este lugar e poder falar dele. Mas como é que me sinto em relação a ele? É um mix de emoções. É muita alegria por estar neste lugar, finalmente atingir o meu sonho de ser um jovem autor, de conseguir atingir tudo o que esse cargo implica e chegar a todos os leitores que eu tanto queria chegar desde os 15 anos, mas também é muita pressão, porque sendo o primeiro na Secret Society, eu defino
como é que vão ser os próximos, o calibre, a qualidade dos próximos que vierem aí. E é uma pressão gigantesca sentir que, no fundo, os próximos autores que vierem meio que já estão a contar com o meu desempenho. Se o meu desempenho for bom, as pessoas vão estar ansiosas para o próximo autor português da Secret Society. Se o meu desempenho for medíocre, se calhar dão a nova chance ao novo autor, o que é perfeito, mas também se calhar ficam mais receosas do que virá no futuro. No fundo, se te correr bem a ti, pode correr bem bem aos outros. E eu queria que corresse muito bem a mim para correr bem aos outros, porque tenho um pequeno sonho de estar ao lado de grandes autores dentro da minha casa editorial, dentro da Secret Society, e poder divulgar o trabalho dos meus futuros colegas, no fundo. Porque faz sentido que assim sejam. Eles também te inspiraram a ti. Eles também inspiraram-me a mim, se calhar inspiraram-se em mim. Lá fora vimos muito esta união entre escritores, temos sempre clubes de escritores, todos os grandes autores que conhecemos, por exemplo, de fantasia, são amigos, fazem parte do mesmo clube de escritores, e acho que é uma coisa que ainda não vemos muito em Portugal e que eu queria muito ver em Portugal, este grupo de autores que se unia, que se divulga o trabalho uns dos outros, porque também é importante, acho que dentro do nosso nicho, tudo o que podemos fazer para nos juntarmos e divulgarmos uns aos outros é sempre importante. Ajuda, não é? No fundo, tudo ajuda. E diz-me, portanto, o Por Fim em Silêncio já está a fazer o seu caminho, mas tu já estás a investir o teu tempo noutros projetos. O que é que podes adiantar? O que eu posso adiantar é quase nada. Já estou a trabalhar no próximo projeto, no próximo livro, que vai ser fora do Universo Silêncio, que, para contexto, para quem não sabe, o Universo Silêncio compõe-se pelo Por Fim em Silêncio e por 3 contos gratuitos na plataforma Kobo. Lancei antes do Por Fim em Silêncio sobre o Martim, sobre a Joana e sobre o Filipe, que são personagens do Por Fim em Silêncio. E este já vai ser fora deste universo, vai ser uma coisa à parte, mas vai se manter nas mesmas linhas. Vai ser um livro jovem adulto, queer, com personagens principais queers, obviamente, e que, apesar de ser um livro divertido, de entretenimento, consiga aprofundar alguns temas da nossa sociedade que ainda precisam de ser falados. Queres enumerar alguns? Temas que ainda precisam de ser, assim eu revelo os meus próximos livros, não, estou a brincar. Temas que ainda precisam de ser aprofundados. Ou então troca a pergunta, os temas que são mais urgentes de falar. Os temas que são mais urgentes de falar. Se calhar, como ainda é difícil arranjar trabalho em Portugal, como nós jovens te ensinamos sempre a sair daqui, porque dão-nos todas as qualidades para nos formarmos, mas assim que o fazemos não nos dão nada. Temas como estes que se calhar ainda precisam de ser muito abordados. É o que eu quero trazer no fundo para os meus livros. Não necessariamente este, não é o caso, mas temas nesta dimensão. E é isso que eu quero para os meus livros, é isso que o próximo livro terá. Ainda não posso adiantar mais nada. Gostava que voltássemos, se calhar, aqui um bocadinho atrás para perceber um bocadinho o autor que está por trás desta história. Quais são os teus sonhos além da escrita? Eu acho que para além da escrita, que era o meu grande sonho, não sei bem, acho que sempre foi a escrita para mim, no fundo. Acho que sempre foi o objetivo com que tanto lutei. Fui para as redes sociais, dei-me a conhecer, tudo para este objetivo e para chegar aqui. Atualmente, como escritor, os meus sonhos são inovar o mercado literário, trazer novas coisas à literatura portuguesa e à literatura no geral, como fiz com o Por Fim em Silêncio com os contos. Era algo que ainda não era feito em Portugal e que se calhar agora pode começar a ser feito. Esta estratégia de marketing de lançar contos antes para dar a conhecer o novo autor e a sua escrita e os seus personagens antes do livro sequer ser lançado foi algo que foi muito inovador. Mesmo o aspecto da capa também foi uma inovação. É isso que eu quero trazer para este mercado e é isso que eu quero trazer para os meus livros, esta inovação e esta exploração de novas ideias para, no fundo, não ser só mais um livro, não ser só mais um objeto que temos em casa, ser todo um universo, todo um conceito que podemos entregar ao leitor e o leitor sentir-se em casa, integrado nele.
Essa ideia do universo remete-me a mim para este conceito de bolhas, embora estas bolhas sejam, estas bolhas que estás a tentar criar sejam um bocadinho diferentes. Elas procuram integrar toda a gente, não é? Elas procuram Ou integrar quem toda a se gente. sentir a necessidade de integrar. Faz sentido este sentido de bolha, embora noutra dimensão. Acho que faz sentido, acho que é uma comunidade, no fundo. Quero criar uma comunidade dos meus leitores e que eles consigam tirar dessa bolha tudo aquilo que eles precisarem para si. Acho que faz sentido estarmos dentro de uma bolha enquanto precisamos estar numa. E se é isso que vocês precisam de estar e que os meus leitores precisam de estar é dentro da minha bolha, dentro dos meus universos, eu só dou as boas-vindas a ele e que desfrutem ao máximo do Perfil em Silêncio e do meu próximo livro. E enquanto jovem adulto, recém-licenciado, o que é que te preocupa mais neste momento com a atual composição política que vemos no nosso país, também no mundo? O que é que está a ser mais urgente para ti? Acho que preocupa-me muito muitos jovens serem tão conservadores, jovens da minha idade. Eu sinto que... por exemplo, Mas achas que são conservadores com um real sentido desse conservadorismo ou são porque são? Ou dizem ser? acho que pode ser as duas coisas. Acho que também tem muito a ver com as nossas construções, as nossas bases, com quem nós aprendemos a ser quem somos. Se calhar são aspectos que vão muito mais além disso, que foi aquilo que nos foi dado como educação e por isso nós construímos dessa maneira. Ninguém nasce ensinado, ninguém nasce preconceituoso. São sempre coisas que nos são dadas e são-nos transmitidas. Acho que fico preocupado de ser uma percentagem mais alta do que eu esperava e que lá fora, por exemplo na América agora com a eleição do Trump, vimos que se calhar são muitos os jovens que são contra o Trump e as pessoas mais adultas é que são a favor. E em Portugal vemos os jovens a votar no Chega com uma percentagem muito mais alta do que seria ou que eu estava à espera. O que é que achas que motiva essa aproximação dos jovens a uma política que procura atingir as pessoas através dos soundbites, do barulho, daquilo que é os seus gritos interiores? Acho que o que se aproxima é o descontentamento com certas coisas que esses partidos acabam por se aproveitar para fazer da sua campanha. Temos muitos exemplos que agora não vou estar a dar, mas estes partidos políticos como o Chega acabam por se aproveitar de pequenos descontentamentos que existem na nossa sociedade e que são evidentes e que muitas vezes acabam por usá-los para manipular, digamos assim, as mentes jovens e eles acreditam, no fundo, acham que genuinamente é aquilo que vai mudar a vida deles porque essas dificuldades que eles passam irão mudar e que não é bem a realidade, como nós sabemos, e acho que é um fator dentro de muitos, mas se calhar o mais evidente que podem usar e que podem pensar que é esse o caminho certo a seguir. Este tipo de linguagem por vezes cria fossos entre as pessoas e o diálogo deixa de ser possível. Isso tem acontecido contigo com os grupos onde estás inserido ou procuras de alguma forma dialogar e trazer acho que procuro outras sempre ideias? forma de dialogar. Tento sempre meter-me também nos pés daquela pessoa, como é que aquela pessoa vive a sua vida e que dificuldades é que ela tem, se calhar para também entender a perspectiva dela e o que é que ela vê de tão bom nestes regimes. Tento dar sempre a minha opinião, como é óbvio, apesar da perspectiva dela, percebo a perspectiva dela, se calhar, e percebo como é que chega a esse ponto e a essa opinião. Tento dar a minha consoante essa mesma opinião. Umas vezes resulta, outras não. E acho que aquela pessoa, no fundo, tem de perceber por ela mesma também se aquilo é a realidade que ela quer e que ela defende ou não. No fundo, que o diálogo seja possível, não é? Sim. Tentas que seja possível, não o sendo muitas vezes, não é? Enquanto jovem queer, que desafios é que tens enfrentado ou já enfrentaste que te ajudam a ser a pessoa que és hoje? Acho que os mais óbvios é homofobia, preconceito, ser um jovem queer que também foi agora publicado muito jovem, também é uma conquista. Temos uma monópolia no mercado literário muito mais heteronormativa do que queer. Portanto, é sempre uma conquista, abre portas a outra pessoa queer para ser publicada.
E acho que as dificuldades que uma pessoa queer passa são universais a todas. Este preconceito, este quase aspecto de inferioridade que uma pessoa queer é, que não é realidade. E é isso, acho que passamos por todas as dificuldades e como já tivemos essa fase, como eu expliquei, de transpor, de mostrar todas as dificuldades que passámos ao longo dos anos, e acho que essas dificuldades foram necessárias para agora estarmos a dar a volta e a superá-las para sermos quem somos e sermos quem queremos ser no futuro. E não mais invisibilizados, não é? Exato. Que assim não seja. No fundo, os jovens que te procuram também para perceber, para partilhar as suas vivências, para partilhar o quê? Eles partilham muito as suas vivências, o que eu acho muito engraçado e fico muito feliz que o façam, porque para além do Perfil em Silêncio ser esse espaço que eles podem ser quem eles são, gosto de saber que eles sentem-se à vontade e confortáveis para partilhar se calhar as suas antigas relações que não correram tão bem, se sentem isto, se passam por aquilo, vêm-me contar, se calhar. Estamos a falar também de jovens, estamos a falar de pessoas de 16 anos que ainda estão a descobrir o mundo, e fico feliz de ser um conforto na vida deles e uma pessoa com quem eles podem falar. És um amigo não sendo um amigo, não é? Sou um amigo não sendo um amigo. Acho que fico feliz de ser essa pessoa para alguém. E além do mais, o Perfil em Silêncio ser um livro que consiga também ser uma pessoa para alguém. O Samu, o meu personagem principal, ser um amigo quase deles e uma pessoa que se calhar lhes vai fazer refletir sobre quem eles são e como é que eles estão a viver a sua vida. Porque no fundo o livro mostra-nos que mais importante do que investirmos em relações amorosas, primeiro deveríamos investir em nós mesmos. O Samu acaba por perceber que não deve ser alguém só porque aquela pessoa quer que ela seja essa exata pessoa. Deve descobrir-se ele mesmo antes de entrar numa relação, e qualquer um de nós deve-se descobrir ele mesmo antes de entrar numa relação com outra pessoa, senão a versão que nós vamos estar a dar de nós mesmos não é real. E acho que é isso, acho que é essa a mensagem que o Samu transmite aos meus leitores e espero que eles a percebam. Falaste aí do tópico da representatividade queer na literatura, nos mais diversos quadrantes da sociedade. Achas que ela se está a cumprir ou vai-se cumprindo a muito custo? Eu acho que vai-se cumprindo. Temos vindo a batalhar nesse sentido e, como é óbvio, estas coisas demoram o seu tempo, mas acho que o facto de eu estar aqui, o facto de eu publicar um livro, quer dizer que estamos a ir a algum lado e que estamos a batalhar e a ter os nossos resultados. O que é que esperas que possa ser esta luta para o futuro? Menos dura, menos violenta? Acho que deve ser ambas as coisas, menos dura, menos violenta. Deve ser mais fácil para as pessoas queer viverem como elas são e como elas querem. Acho que o essencial é podermos viver como queremos sem estas dificuldades todas que vimos a enfrentar ao longo dos anos. Como é que te imaginas daqui a 10 anos? Sendo tão jovem, com o teu primeiro livro publicado sendo tão jovem, daqui a 10 anos queres ter quantos publicados? Daqui a 10 anos eu tenho 31 anos. Ainda é muito longe, não é? É muito longe, mas estamos a apontar mais ou menos para um livro por ano. Portanto, vão ser 10 livros mais... calma. Sou de letras, minha gente. Vão ser 11, 12 livros. Bastante, não é? É bastante. Não sei onde é que o Perfil em Silêncio vai estar no meio disso tudo. Não sei como é que o meu próximo livro vai estar no meio disso tudo. Como é que tu próprio também vais estar? Como é que eu vou estar no meio? Quem é que vão ser os meus leitores? Se estes que são os leitores do Perfil em Silêncio vão ser os próximos leitores dos meus futuros livros? Acho engraçado pensar nisso, de quantos leitores eu consigo conquistar ao longo dos anos. Acho que é isso. Esta ideia de pensar para um futuro, para uma ideia mais longínqua, faz-te sentido? Imaginar-me com 31 anos é muito difícil, porque é uma vida tecnicamente já solidificada, um adulto já com perspectivas de trabalho seguras na sua maioria.
E acho que faz super sentido, porque levo a escrita como o meu trabalho. Neste momento é o meu trabalho full-time, sou escritor full-time. E foi sempre o que eu quis para a minha vida e foi sempre o que eu quis fazer. Portanto, espero que com 31 anos continue a escrever os meus livros, sejam de que género forem, sobre que tópicos forem. Com a disponibilidade para poder ser outra coisa qualquer, Claro, se acho fizer que sentido. acho que uma pessoa é muito mais do que uma coisa. E se me fizer sentido ser mais do que escritor, eu acho que vou estar aberto a essa opção. Não tenho de só regir-me a um trabalho e a uma personalidade, e uma pessoa muda em 3 meses. Portanto, eu com 31 anos, se calhar, claramente não vou ser a pessoa que sou hoje e posso ser outra coisa qualquer. Mas acho que a escrita se manterá sempre na minha vida. Porque ela já está aí bem Porque ela já está cimentada. bem assente desde muito novo, e tem-se comprovado até agora que tem dado resultados. Eu termino sempre este podcast pedindo ao convidado para refletir sobre o nome do podcast, embora eu acho que já tínhamos feito isso ao longo destes minutos de conversa, o podcast da Esperança Atrás do Muro, e estou muito curioso para ouvir a tua reflexão. Acho que há esperança atrás do muro, porque, como disse antes, eu estou aqui sentado. Eu estou aqui a falar do meu primeiro livro, YA, Jovem Adulto Queer, onde há alguns anos não seria-me dado este palco. O meu livro se calhar ia estar... Se calhar não ia ser publicado, ponto número 1. Se calhar, se fosse, ia estar escondido em algum canto. Em alguns países do mundo ia ser embalado para não ser vista nem a capa. E, no fundo, eu poder estar em eventos a falar do meu livro nas redes sociais, a ter um contacto com um leitor gigante e, sobretudo, com os jovens, acho que há esperança. Acho que há esperança para alguém tomar o meu passo e fazer o passo dele e continuar esta jornada, como falámos antigamente. Obrigado pela tua partilha e generosidade. Obrigado, André. Obrigado. A esperança atrás do muro. Um podcast de André Filipe Oliveira.